O nosso entrevistado é Marco Aurélio Carvalho, advogado e do grupo Prerrogativas, que junta um grupo de juristas, aí, advogados. Marco, como é que você tem visto a maneira jurídica com que o governo está trabalhando essa economia de guerra? Olha, nós estamos muitíssimo preocupados. É realmente a maior crise que acomete o país, né, pelo menos nesse século, e nós esperávamos que as divergências políticas fossem deixadas de lado e que o presidente pelo menos tivesse, digamos, a dignidade de reconhecer as suas limitações e desse liberdade para o ministro da Saúde, para os demais técnicos da área, para que eles, enfim, pudessem enfrentar, né, todo esse desafio com mais amparo, com mais condições. E ao contrário, né, o presidente, infelizmente, está partindo por um discurso de disputa política, numa situação absolutamente adversa, que vai comprometer, enfim, né, a saúde de todos nós, né? Então é uma situação muito delicada, né? Um beócio administrando o país num momento realmente muito difícil, né? E do ponto de vista das medidas legais ou ilegais que ele tem tomado? Olha, na verdade, se for verdade, parece uma revista já teria acesso, inclusive, a esse documento. Se for verdade que ele está contaminado, ele cometeu um número enorme de delitos, né? Mesmo que seja, digamos, uma contaminação assintomática, ele expôs a risco a vida de terceiros. Veja que na delegação que o acompanhou na última viagem internacional, Nassif, salvo o melhor juízo, 23 integrantes dessa delegação já testaram positivo para o novo coronavírus, né? Seria realmente absolutamente improvável, para não dizer impossível, que o presidente também não tivesse. Mas partindo do pressuposto de que ele está contaminado, é uma suspeita fundada, ele cometeu um número enorme de delitos, enfim, que poderiam ser penalizados e ainda num grau de consequências mais significativo ainda pelo fato de ele ser presidente da República, né? É realmente um maluco, né? É difícil a gente encontrar uma outra definição. Embora, claro, a loucura sempre seja o refúgio, né? Para a maldade e outras coisas. Sim. Né? Tem malucos do bem e tem malucos do mal. Nós não podemos esquecer que ele tem clareza plena de quais são as medidas que ele pretende implementar, sobretudo de cunho econômico, e ele está com uma agenda muitíssimo bem definida, né? Infelizmente, ele está colocando a vida dos brasileiros em risco por conta dessa agenda econômica que ele quer implementar, né? Marco, a gente tem antecedentes aí, que é o caso de Milão, na Itália, que se abriu aí para a quarentena e houve um desastre. Nós temos antecedentes econômicos também do desastre que provoca. E quase certamente essa campanha dele pela abertura vai promover desastres. Ele pode ser responsabilizado lá na frente ou mais proximamente pelas mortes que vierem a ser provocadas? Eu, particularmente, não tenho nenhuma dúvida. Veja, nós temos inúmeros exemplos, você foi muito feliz em citar alguns. A Itália, no começo, preferiu, na verdade, utilizar o tal do isolamento vertical. Pegou uma determinada parcela da população, supostamente mais frágil, a terceira idade, e isolou, né? Isso não foi suficiente, evidentemente, porque isso não impedia que essa população tivesse contato com a população mais jovem, que estava circulando nas ruas da Itália e que seguramente, enfim, poderia passar para essa população mais vulnerável o vírus. Foi o que aconteceu. Com base numa experiência muito sofrida, que custou milhares de vidas, a Itália, na verdade, reviu essa posição e adotou o isolamento horizontal. A mesma coisa aconteceu na Espanha. Aliás, tem uma coisa, inclusive, curiosa, né, Nassif? Veja o que aconteceu hoje com o Boris Johnson, né, na Inglaterra. Ele acabou testando positivo e foi um daqueles que, no começo, queria fazer uma aposta, né, como se pudesse fazer aposta com vida de pessoas, enfim, com RGs, com CPFs. Né? Ele achava que talvez fosse valer a pena para a Inglaterra enfrentar a pandemia, assumindo o risco de perder, enfim, alguns de seus cidadãos, alguns milhares, frente ao benefício econômico que ela poderia experimentar em relação, digamos, à situação que ela própria ia ter comparada com outros países do mundo, né? Ele foi obrigado a rever essa posição e agora está adotando também um isolamento horizontal muitíssimo radical. Portugal, por exemplo, Portugal é um exemplo. A Argentina, para a gente não ir para a Europa, para ficar aqui perto, a Argentina também tem tido uma política absolutamente correta, adequada. É realmente uma pena, né? Nós estamos numa situação dificílima, né? Terrível. Marco, obrigado aí. Voltamos a falar. É um grande prazer falar com você, foi uma alegria e voltamos a falar. Um forte abraço.